Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, oficialmente, estamos inaugurando o quadro, este o nome que será, Política é Legal. Antes que você torça o nariz, não faça isso. Me dê 2 minutinhos para eu explicar qual é a ideia destes quadros / episódios de Política é Legal, porque de fato é. Se você gosta, talvez seja um pouco básico, e eu hesitei aqui um pouco em falar, porque se você nunca esteve aqui antes, eu ligo a câmera, começo a gravar, tenho um roteiro na cabeça e tenho alguns episódios a apresentar. Então vamos pontuar algumas coisas. Se você não entende nada de política, pois bem, fique que é bem para você esse tipo de vídeo, porque você vai ver como é legal e não é essa chatice que parece ser, ou essa coisa difícil e complicada que fazem de propósito, eu disse bem no plural, para parecer chato e você não entender. Bom, da onde eu tirei esta ideia? Eu tenho um livro, um calhamação, chamado O Lulismo no Poder, e como é ele que está no poder atualmente pela 3ª vez, eu andei pensando, eu estava lendo que eu ia trazer ele como uma resenha literária normal, só mais uma, como tem uma aqui, de um livro que eu fiz. Não sei se eu vou resgatar este livro também, para falar, que chama 10 anos, a década perdida, 10 anos de perdendo o poder, enfim. Independente da sua preferência política, e com o devido respeito a todos, porque aqui não tem como eu falar deste livro sem mencionar datas, até porque é um livro de colunas de jornais da época, então eu vou mostrar para vocês e vou tentar, qual que é a minha ideia, Vocês viram aqui na chamadinha, Lula 3.0, uma reprise do governo 1 e 2. Em qual sentido? Sempre que eu assisto, foi daí que veio a minha ideia. Sempre que eu assisto os cientistas políticos falando, ou os programas políticos, que eu gosto muito, sempre gostei, todos eles, pelo menos não vi nenhuma exceção, e não estou mal dizendo não, estão falando do agora, da atualidade, e às vezes, alguns eu vejo até que se esforçam de trazer termos mais palatáveis para a população, mas ainda assim encontram certa dificuldade pela formação deles. Eu não sou cientista política, que fique bem claro, eu sou uma psicóloga. Mas independente da minha formação, e justamente por não ser ligada à área de análises políticas, de ciências políticas, eu só gostar e só ler como leiga, eu quero que você, que não é também da área, entenda como um leigo. Então aqui as nossas análises serão conjuntas do que tipo, o que está acontecendo hoje, que já foi muito semelhante no primeiro governo. No primeiro governo a gente está falando de quando? De quando ele toma posse, do dia 1º de janeiro de 2003, depois ele é reeleito. Aqui não tem, porque é o lulismo, não é o petismo, aqui não tem Dilma. Então vamos focar, por enquanto, aqui, não sei como que vai andar esse projeto, e trazendo para agora, 2022, então 1º de janeiro de 2023. Aí neste gap que foi onde que nasceu essa ideia para usar este nome, que seria, vou repetir aqui sempre, lá em 2018 eu quase abri um canal chamado Política é Legal, de tanto que eu gosto do assunto. Mas eu gosto muito de livros também. E aí eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Porque a maioria dos livros tem uma temática política. E eu já sabia que também eu traria livros de não ficção. Então, isso também posto. Que mais? É aqui eu separei, que eu nem vou mentir, quando eu faço colinha eu mostro mesmo, porque eu gosto de falar olhando aqui pra câmera com você. Pra quê? Que tem aqui o Ivo, que tá com o docinho dele, que o Arthur, que tá aqui com... já senta na poltroninha dele, para que você se sinta aqui ao meu lado e a gente esteja conversando e dialogando sobre isso. Pois bem, da onde então eu tinha ideia? 20 anos é um gap muito grande. Então, antes de eu começar este vídeo, eu fiz uma mínima pesquisinha. E aqui vai alguns dados para a gente já começar, para eu entrar no tema de hoje, que eu dei o nome, para não copiar e plagiar a coluna, Lula versus Alckmin. Então tem coisas aqui. Não vou tomar partido de ninguém, eu vou expor e aí a gente faz análise. Aí você vai ter
como enviar para o seu amigo, para o grupo de família, enfim, em ter mais o que conversar, porque quem é mais antigo, e por antigo tipo eu, 44 anos, que já tinha 23 anos, ia completar 23 anos em 2003, quando o Lula toma posse pela primeira vez. E você que não tinha nascido, você vai entrar nas estatísticas do IBGE. E aí aqui eu vou fazer as minhas conjecturas, como sempre faço. Aqui, segundo o IBGE, eu peguei essa fonte de 2021. Hoje, né, 21. A gente tem 47 milhões de pessoas, 23% da população brasileira, entre 15 e 29 anos. Aí eu pensei, tá, mas ainda assim não tá suficiente. Aí eu continuei, fui fazendo pesquisa Google, tá, gente? Mas vou dar aqui as fontes, aqui meu papelzinho, porque eu não sei fazer edição, não sei. Então é uma conversa assim informal, tipo, ó, no melhor estilo, você sabia que? Pois bem, então saiba que a gente tem 23% de brasileiros entre 15 e 29 anos. Aí, segundo, este é recente, um levantamento da Secretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho. Eu nem sabia que tinha essa subsecretaria, confesso. Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, que é uma subsecretaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Nos dias de hoje chama Ministério do Trabalho e do Emprego. Segundo este levantamento, 17% dos 207 milhões de habitantes no Brasil, ou seja, 35... Ah não, aqui eu perdi. 17% de 207 milhões de habitantes no Brasil são jovens entre 14 e 24 anos. De acordo com esta pasta, neste primeiro trimestre de 2024, a gente tem 4,6 milhões de adolescentes, de jovens entre 14 e 24 anos. Aí eles deixam o dado também em relação a 2023, que teve diminuiu um pouquinho. Ou seja, em 2023 a gente tinha 4,8 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estavam nem aqui estudando, da geração nem estudando, nem trabalhando, nem procurando emprego e nem lendo também, né? Aí, tava por aí. Aí você vai falar, por que você pegou isso? Porque pra gente entender, não vou falar aqui neste vídeo qual foi o processo de eleição do Lula, mas aí eu peguei fonte do UOL. A gente teve fonte do UOL aqui na internet, no dia 30 de outubro de 22, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno das eleições do dia 30 de outubro de 22, né, foi de 2 milhões de votos. Vou continuar aqui, é só para dar essa introdução, porque esse é o vídeo introdutório. Foi de 2 milhões de votos. Então a gente tem 2 milhões de votos, mas a gente tem uma população em 2023 que seja um pouco maior ou menor, enfim, girando em torno desses 4,8 milhões, eu vou até ser legal, vou arredondar ainda para cima, tá? Que sejam 5 milhões de jovens que estavam numa faixa etária que poderiam ter votado. Estes 5 milhões não eram nascidos ou eram muito crianças lá em 2002. Então eles não viram. Então eles não sabem o que é mensalão, o que é petrolão, o que é nada. Aí eu pensei, gente... E os programas em geral não estão relembrando isso. Ou a pessoa não assiste porque, tipo, é alguém muito velho, ai, não vou ouvir, ou vai começar com termos difíceis. Não é nada difícil. Por fim, falando ainda em última eleição, né, eu puxei, este aqui é da Gazeta do Povo, aqui é tudo minha caneta, eu não menti pra vocês, tá, gente? É tudo minha caneta, lapiseira e papel sulfite, é o que eu mais gosto. A Gazeta do Povo noticiou, mas enfim, para ficar certinho, 3,16% dos votos foram nulo e 1,43% dos votos foram brancos, somando um total de 4,59%. Tem um número exato, então 3.928.203 pessoas anularam. 1.768.462 pessoas votaram em branco. Se a gente fizer de novo aqui chutando alto, conta rasa bem nem de cabeça, a gente tem 5 milhões aqui, a gente tem 5 milhões aqui de pessoas nessa faixa etária. E a gente tem 2 milhões de pessoas e 2 milhões de votos válidos. Votos válidos. Então, atente bem, aí que eu já vou começando a explicar, porque política é muito legal, as pessoas não entendem isso, porque é aquela coisa, voto válido, voto inválido, o que é? Gente, aqui atenção. Esses votos inválido é o que não entra na conta. Nulo é quando você vai lá e digita qualquer número, menos nesse caso
tinham dois números, né? Tinha o 13 do Lula e tinha o 22 do Bolsonaro. Quando você não vota em nenhum desses dois, vota qualquer número e não aparece a cara de nenhum dos dois, você está anulando seu voto. E quando você vota em branco, tem lá a teclinha branco, aí você confirma e enfim. Já vou começar aqui já dando as minhas regras. Eu nunca anulei, eu nunca votei em branco. Em nenhuma eleição, por mais difícil que ela fosse, ou por mais que eu não gostasse dos candidatos. E aqui atente, nós não falaremos só de eleições, eu vou chamar grandes para ficar fácil para você entender o que é eleição grande. O governador, o presidente, o prefeito, ou tanto faz, tá? O artigo é que eu vou usar no masculino que abrange os dois. Neste sentido, aqui o brasileiro comete também um outro erro, porque daí não dá atenção e aí não entende o que é vereador, o que é deputado estadual, o que é deputado federal, o que é senador. Não entende em que sentido, qual é a função, qual o cargo, quando a gente vota para quando, qual é a função de quem. E dificilmente esses que eu mencionei, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, dificilmente você se lembra quem você votou na última eleição. Dificilmente. Male, talvez na última você deva lembrar do voto de legenda, que o voto de legenda são só os dois primeiros números. Então vai 13, todo mundo sabe que é PT, 22, todo mundo sabe que é PL. Agora, porque em 2014, por exemplo, era PR, também trarei essas mudanças, você vai com PR, era Partido da República, nasceu com Partido Liberal, virou Partido da República, voltou a ser Partido Liberal. A gente tem, por exemplo, Podemos, número 19, era PTN, Partido dos Trabalhadores Nacional, virou Podemos em 2000 e pouco. Você vai falar, não, você está achando tudo isso da sua cabeça? Não, de fatos que tem, de coisas que eu acompanho e porque eu participei, sim, em 4 eleições. Eu tentei ser vereador aqui de São Paulo em 2012, depois em 2014 eu tentei ser deputada estadual, depois em 2016 eu tentei ser vereadora de novo, em 2018 federal e acabou. Falei, nunca mais, chega, acabou. A título de curiosidade, você que está me assistindo, então eu gosto, já transitei bastante neste meio, já conversei com gente de direita e esquerda, enfim, para ficar bem claro, que já que esse é o primeiro vídeo, para não ser assim na cabeça. Então, estes votos inválidos, eles atrapalham toda a eleição. E neste último caso, não só neste último caso, para eleições grandes, majoritárias é o nome correto, tá? Senão vai entrar um cientista político que não vai entender o que eu tô falando, vai estar falando tudo errado. Não, eu tô tentando esmiuçar para você que se acha um nabo político. Tipo, eu não tenho, não faço questão, depois eu vejo em quem eu voto. Não, a gente não vai ver depois em quem a gente vota. O poder está ainda nas nossas mãos, ainda. E essa janela está cada eleição que passa afunilando. Por quê? Porque você não presta atenção nessas coisas, porque você acha que isso não toca a sua vida de maneira direta ou indireta. E toca sim, falar de eleição é muito gostoso e não deve ser falado só no período eleitoral. Senão vem a flor das paixões, senão vem as super propagandas, musiquinha, com tudo que tem direito, jingle pra cá, jingle pra lá, promessas de sempre que nunca são cumpridas, e aí, político é tudo igual. Não, político não é tudo igual, não vou entrar aqui nos jargões, mas aquele rouba, mas faz, mas aquele... Não. Vamos aos fatos. Então, assim, anular, nossa, é você ir até a urna e anular, porque não gosta de nenhum dos dois, tá bom. Nenhum dos dois que chegaram no final do segundo turno, não vou usar isso. Ou para vereador também, ou para deputado também, eu vou explicar. Fala aqui, Samantha, eu quero sim saber a diferença, o que cada um faz, o que, qual a importância, trarei isso com o maior prazer. Porque também eu deixei de ser eleita, ou muitos foram reeleitos, porque a pessoa não votou. E aí eu penso, puxa, eu precisava de tantos votos, e aí tantos milhões de votos foram jogados no lixo. E aí entra uma coisa aqui de muita responsabilidade, que acomete a todos nós. E eu fiz uma resenha poucos dias atrás, gente, qual era o livro? É que eu arrumei, então tá fora da ordem, de que a gente tem que ter mais ciência de que todos nós seremos acometidos pelo governo A ou B ou X, ou pelos vereadores A, B, Y, Z, e tem um cálculo também que explica tudo isso. Eu vou explicar, deixa aí você falar, Samantha, me interessa. Vamos ver como que essa resenha sai, que eu já estou falando muito, que a ideia é de ser vídeos mais curtos. Por que isso faz toda a diferença numa eleição? Porque esses votos não são computados. Aí você pode se questionar, mas já me falaram que se votar em branco ajuda quem está na frente. Então,
ou pode anular a eleição. Primeiro que tem sim na Constituição, não vou nem mentir para vocês, mas que para se anular uma eleição tem que ter 51%, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nunca aconteceu isso. É extremamente inviável, porque a gente não vai chegar nunca nesse número. Não é assim, então quando você vê, às vezes, geralmente em época de eleição, as pessoas, os ditos anarquistas, não vota, é só não votar, que daí você vai estar colocando, expressando o seu desgosto pela política. Não. Meu querido, minha querida, eu sinto informar, você não vai estar expressando seu desgosto pela política, você vai estar deixando de dar a chance em alguém legal que poderia estar te representando, ou, um termo muito usado na época de eleição, deixando de oxigenar, trazer oxigênio novo para a política. E o que seria isso? Novas pessoas. Porque você também que está aí, independente de nascer em 2000, ou em 80, ou em 2015, que já deve estar completando 10 anos, está escutando alguns mesmos nomes. E se não são os mesmos nomes de gente de bastante idade, tá escutando o nome de filho, neto, repare. E era isso que eu ia fazer no meu canal Política Legal, mas talvez eu faça aqui também, esse Júnior é filho desse, que é irmão desse, que é irmão desse, porque senão você só fica com o que tá acontecendo. Então vai, por exemplo, pegar o Bolsonaro, que era um que lá em 18 já não falaria tanto, porque a gente já estava se polarizando, e aqui não vamos nos polarizar, vamos conversar. Porque ele é um caso clássico no sentido de, tem os filhos, tem 3 filhos, tem um filho que é vereador, um filho que é senador e um filho que é deputado federal. Então a gente tem uma família, mas não é só ele. Se você vem aqui para São Paulo, a gente tem que anos, e como a minha bandeira era da proteção animal, sempre foi, os trípolis. As pessoas votavam a cada 2 anos em Trípoli, sem saber que a gente tem Ricardo, Reginaldo, eu já estou até esquecendo agora o nome deles agora. O Reginaldo foi o último que entrou para a vereança, o Ricardo está no PSDB ainda, ele foi federal durante muito tempo, depois tentou o Senado e caiu fora. Ricardo, Reginaldo, o Rubens, é tudo com R. Também ficou anos e eles usavam só um cachorro de santinho. Santinho, para quem não sabe, não é santo da Igreja Católica, não. Santinho é aquele papelzinho com número e que atrás põe a sua colinha. Dito isso, se você não sabe, tudo bem não saber, porque tem gente que não sabe, então aí via lá só um nome. Então pode ver que não raras vezes o nome está bem grande, o sobrenome é Trípoli. Aí se você gostava deles, por exemplo, você achava que você estava votando no Ricardo quando você estava votando no Reginaldo e nem sabia, porque o outro já tinha escalado para não sei onde, tentou vir a filha dele também, filha do Ricardo, acho que Giovana, não ganhou, dá bem também, enfim. Aí você vai falar por quê? Porque aqui na Câmara de São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo, são 55 vereadores. Eu sempre vou falar daqui, mas eu posso dar exemplos de outros em que as câmaras são menores, porque é proporcional ao tamanho da população. Pois bem, então esses números, eu estou olhando aqui, dando esses exemplos, foi da eleição presidencial, mas isso teve para a prefeitura, isso tem na vereança, a pessoa não sabe, vai lá, anula, e essa questão do voto branco ajuda quem está na frente. Não ajuda quem está na frente. Na verdade, você atrapalha quem está atrás de poder concorrer com aquele que está na frente. Então ajudo? Não, você está dando uma carta branca. Você está meio que assim, tanto faz como tanto fez. Só que era o que eu sempre falava durante as minhas caminhadas, quando eu ia voto a voto, parando assim as pessoas, enfim. Eram outros tempos. Mas no sentido de reclamar não vai adiantar, não vai mudar o quadro. E aí como tem, e não raro também, tá? Tem daí a mulher, tem a esposa, tem o marido, aí tem o filho, aí, né? Por quê? Porque depois que a pessoa entra para a máquina, que é o que vocês escutam, fica mais fácil você ter dinheiro para poder se manter lá onde você já está. E aí entra uma série de outras coisas, que é o que acontece, que é as pessoas falam, nossa, mas são sempre os mesmos? Mas qual é a sua responsabilidade em serem sempre os mesmos? Fica aí para você pensar. E fica aí para você pensar em quem foi que eu votei, tirando o presidente, nas últimas eleições. E se não votou, guarde isso na cabeça, porque esses votos, por isso que quando você está acompanhando a apuração, tem tantos % de votos válidos, porque esses votos inválidos, brancos e nulos, eles não são computados na soma total. E aí tem aqui certinho o número de votos que o Lula fez, certinho o número, mas é para ficar muito número, enfim. Foram 2 milhões de votos, que
poderiam, se esses inválidos brancos e nulos não tivessem, se tivessem migrado, por exemplo, para o Bolsonaro, ele teria ganho por diferença de votos. Se tivesse ido para o Lula, teria aumentado a margem de votos que ele teve. É isso. Mas, me atentando à geração que todos aqui sabem que eu não tenho o menor apreço, mentira, que eu conheço muita gente, aí que tá, eu tenho apreço por aqueles que são da geração Z, mas fazem por onde? Agora, não vem me falar que você tem 30 e poucos anos, está no sofá da casa da sua mãe, nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego, nem tá lendo, que eu vou achar legal e não vou achar legal. E quando eu falo então geração Z, são essas pessoas que daí não saem do celular, não fazem nada, querem que a mãe e o pai ainda paguem sei lá que, e acho assim absolutamente normal. Enfim, porque também esses pais têm muita culpa, e esses pais eram um pouco mais velhos só do que eu, então tem muitas culpas aí. Mas então vamos lá, ao tema de hoje. Eu peguei então o lulismo no poder, separei pra gente começar como amigos. Não quero cantar Ciranda a Cirandia com todos vocês, dando a mão e subindo o solzinho atrás. Não é esse o intuito. Mas o intuito, e eu acho que eu disse no começo, olha, eu vou falando, eu adoro falar assim, adoro fazer esse canal, enfim. Mas falar de improviso sem ter aquela coisa com corte com edição, acho legal quem faz isso, acho, mas se você me der pra fazer corte edição ou escrever agora isso, agora aquilo, não dá, minha cabeça vai indo, eu vou falando, enfim, é pra sentir bate-papo. Não vou conseguir baixar agora o meu tripézinho, então o bonito tá lá dormindo, mas hoje tá bem quietinho. Deixa eu tentar, vai, porque né, o canal é dele, deixa eu ver. Eu não sei como fica meu enquadre. Daí vocês ficam olhando pra ele, se não quiser ficar olhando pra minha cara, não tem problema nenhum. Até porque eu vou ter que ler algumas partes pra gente poder conversar. Não ficou torto não, né? Espero que não. Bom, vamos embora. Gente, eu separei aqui, então, e por que essa geração Z? Porque daí como nem estuda, nem trabalha, nem lê, nem faz nada, também não se deu o trabalho de pelo menos usar a internet no bom sentido de procurar, de ver, não. E aí fica para uma outra hora, que aí os psicólogos ou estudantes de psicologia que estão aqui no canal vão gostar muito dessa minha análise, da onde escolher, optar pelo candidato X e não pelo Y, e isso tem muito a ver com as nossas questões internas também, só que quando elas são projetadas no externo, aí complica. E se a gente olhar assim, por exemplo, vou só deixar aí um gostinho, vocês aí que são psicólogos ou estudantes de, se você olhar e pensar que figura de autoridade às vezes não te traz boas lembranças porque pode te remeter a uma figura paterna ou materna muito autoritária, você vai automaticamente rechaçar um candidato que se aparenta mais de modo autoritário e por isso de modo mais regrado, de modo mais conservador. Se você... E aí a tendência é você migrar seu voto para alguém que abraça, como eu disse no último vídeo, os marginalizados, ou assim, você pode ser o que você quiser, você pode ser LGBT, não sei o que, não tem problema, você pode pintar os cabelos de roxo, amarelo, verde, não tem problema, você viva a inclusão, viva os povos não sei da onde, viva não sei o que. Eu sou paizão, olha que paizão legal, ninguém quer ter um pai padrasto, todo mundo quer ter um pai painho. Eu sou um pouco irônica também. Mas aí quando você tem um pai painho que vai te prover, que vai te dar cerveja, picanha, é que nem criança ouvindo Papai Noel, né? Lá no shopping center, né? Que coitado dos pais de verdade, que depois vão dar o que? Aquela bicicleta, né? Bicicleta na minha época era o sonho nosso, mas os telefones que as crianças querem hoje em dia e tudo e tal. É neste sentido. Então você foge de uma figura autoritária e migra para uma outra figura que é o extremamente oposto. E se você, por outro lado, gosta de uma coisa mais com ordem, mais arrumada, mais organizada, você não vai querer a festa da casa da mãe Joana, porque ninguém gosta de arrumar a própria casa em fim de festa. Me fala aí se você gosta de dar uma super festa legal, se você que é o responsável pela limpeza depois, se você gosta de arrumar. Gosta, não gosta. Então, nestes meus exemplos bem B, a gente vai falar do lado B da política. E neste momento nós iremos falar
do presidente, e sim, eu tenho todo o respeito por qualquer pessoa que tenha tido um cargo de modo que tenha sido que seja eleito, então eu sempre vou chamar de presidente Lula, gostando eu ou não gostando, e isso pouco importa, porque não é que eu queira que nós sejamos amigos ou que eu tenha a utopia de juntar bolsonaristas e lulistas, não é isso. Eu não tenho, nunca tive, e aqui depois deste vídeo espero fique até provado para você mesmo, eu não tive nunca político como ídolo, não. Eu tenho, como eu disse, super-heróis, bandas, aí sim, agora político pessoa, não. E aqui agora a gente vai para o dia, então começando este quadro, depois de colocado tudo isso, eu peguei aqui aleatório, mas para ter pensei, vou começar por onde? Vou começar mostrando que Lula versus Alckmin já foi, mas hoje não é mais. Porque o Alckmin, que você aí não conhece, e eu vou falar porque eu sou daquele estado de São Paulo, ele ficou anos sendo governador paulista, eles foram arquirrivais políticos. Arquirrivais políticos. E já até disputaram a eleição. Você que tem minha idade para mais, sabe disso. Mas quem nasceu em 2000, em 2006 não estava sabendo que a disputa eleitoral de 2006 ia ser Lula e Alckmin. Ninguém que nasceu em 2000 lembra ou sabe, ou a gente olhava para a cara do Alckmin e já via que o tucano pendurado, porque ele era um PSDBista, PSDB. Percebe? Enfim, então aqui vamos à coluna do livro do Merval Pereira, O Lulismo no Poder, do dia 23 de julho de 2006. É bem fácil de se localizar, porque ele põe a data e o ano que a gente está. Então, eu vou ler, se não a coluna toda, que algumas são longas, né, compridas, eu vou ler aqui alguns trechos que eu grifei, mas eu vou começar dando o tom dele. Se você achar esse livro, não deixe de comprar. Então, neste dia, ele, na coluna do jornal, o Globo, a Folha, ele foi comentarista da Globo News, CBN, colunista do Globo, acho que foi no Globo mesmo. Ele escreveu, aspas, o presidente Lula já foi considerado sucessivamente imbatível, derrotado previamente no auge do escândalo do Mensalão e virtualmente eleito ainda no primeiro turno. Hoje, 23 de julho de 2006. Hoje, apesar de continuar favorito, já se admite a possibilidade de haver um segundo turno e, nesse caso, trabalha-se nos meios políticos com a hipótese de que o tucano Geraldo Alckmin possa virar o jogo e vencer a eleição de outubro. Só a confirmação de um segundo turno seria uma derrota do governo que entraria psicologicamente abalado na fase final da disputa. O candidato tucano, Alckmin, embalado pelas últimas pesquisas, está convencido de que, chegando ao segundo turno, se tornará mais ousado nas suas previsões. Para ele, Alckmin, no momento não existem ainda intenções de voto, e sim reconhecimento dos concorrentes. Lula vai para sua quinta eleição presidencial seguida e exerce o cargo como se estivesse em campanha desde o primeiro dia. Por isso, apareceria nas pesquisas como favorito. Para Alckmin, no entanto, não é certo que Lula saia na frente no primeiro turno, embora para ele o importante seja ir para um segundo turno. Aspas. Uma outra eleição. Não importa que as experiências anteriores não confirmem essa certeza. Beleza. Vamos continuar. Vou pular aqui uns trechos, né? Eu vou ler agora um que eu grifei. Olha isso aqui, gente. Hoje, nesse dia, 23 de julho de 2006, Lula é que estaria desgastado e Alckmin não acredita que o recall do presidente se transforme em votos. Aspas, fala do Alckmin. A campanha eleitoral vai reavivar todos os escândalos de corrupção que chocaram o país. Essa memória está adormecida, mas não esquecida. Sinto que o povo está cansado disso tudo e quer mudanças. Fecha aspas, diz Alckmin. Continua, vou pular ainda não vou pular, não, vou continuar. O tucano está convencido de que, apesar de empatado com Lula no sul e no sudeste, a tendência é que nessas regiões a vitória seja sua, e acredita que a tendência que vem do sul do país acabará chegando às outras regiões, especialmente ao nordeste, onde Lula predomina, com grande vantagem. Lula lidera nas regiões onde a informação demora mais a chegar, mas ela acaba chegando e equalizando o voto, analisa o Alckmin.
Lula lidera nas regiões onde a informação demora mais a chegar, mas ele acaba chegando e equalizando o voto. Eu vou continuar, mas olha que interessante, em 2006 a gente não tinha internet, rede social, WhatsApp, nada disso. Então as notícias demoravam mais a chegar. Hoje não. Será? Será? Interrogação. Por isso, tanta insistência em projetos de censura, de internet, de não pode isso, de não pode aquilo, de gabinete de ousadia, de gabinete daquilo do outro. Fica aí para você pensar. Aí eu vou continuar mesmo. Aí eu grifei, abre aspas, o próprio Alckmin dizendo: política não é matemática. E o primeiro a dizer que eleição é um embate de personalidades é o próprio Alckmin, que acredita que somente com a propaganda gratuita de rádio e televisão começa de fato a campanha eleitoral. Em 2006, né? De novo, não quero ser repetitiva, mas agora precisa disso para começar a campanha eleitoral? Precisa da rádio, da TV, sabe? Aquele horário gratuito. Hoje as pessoas nem assistem mais isso, hoje você segue. Eu não tenho, mas tem lá o Twitter, tem Instagram, tem um monte de coisa que as pessoas seguem os próprios parlamentares. Aqui não dá pra você seguir ninguém. Era mais fácil muita coisa para eles, mas agora tá melhor pra gente. Aproveitemos bem então os meios de comunicação que nós mesmos temos. Pois bem, aí aqui a gente tem um economista chamado Alexandre Marines, do Mosaico Consultores, que gosta de fazer projeções matemáticas com base na análise das campanhas passadas. Tem uma má notícia para Alckmin. Aí aqui tem um monte, que ele analisou 121 eleições brasileiras, decididas em segundo turno nos últimos 15 anos, 2006, voltando 15 anos, com dados, números, papapá, muito interessante isso aqui. Eu não sabia, não tinha lido essa coluna na época. Enfim, aí a vida vai andando. E aí, enfim, aí ele faz um percentual dizendo que o Alckmin provavelmente não ia ganhar baseado nesse estudo. Mas ainda tem tudo isso. Aí eu peguei aqui, escrevi a lápis para você, que agora a gente está no futuro, voltando para o passado, né? A eleição, o segundo turno foi em 29 de outubro de 2006. Lula, e o vice era o José Alencar, ganhou com 60,38% dos votos, 60% dos votos, vou arredondar para ficar mais fácil, e o Alckmin, que tinha como vice o José Jorge, do PFL, segura aqui que eu já vou falar, 39,17%. Então eu vou arredondar, 60% Lula, 40% Alckmin. E aí o Lula ganhou. E aí foi pro seu segundo mandato. Aí você vai falar, quem é José Jorge? José Jorge. É tipo o rato roeu a roupa do rei de Roma, sabe? Essas coisas, enfim. Quem era PFL? Partido da Frente Liberal. Aí você vai falar, existe esse partido hoje? Aqui vai merecer uma sessão, mas eu vou explicando aos poucos e você, entendendo. O PFL mudou de nome e ele virou, em 2007, Democratas. Se eu não me engano agora, porque isso eu escrevi, mas agora, se eu não me engano, a sigla era 25 até. Só que em 2022, para as últimas eleições, em 2021 eles entraram com um pedido, eles se juntaram ao PSL, sim, o PSL, Partido Social Liberal, sigla 17, por onde o Bolsonaro foi eleito a primeira vez, em 2018. Mas em 2021, o Democratas, que já chamava Democratas, o PFL já chamava Democratas, em 2007 se junta com o PSL, então o número 25 e o número 17 se juntaram, que aí viram Democratas mais o PSL, e os dois hoje, depois dos acordos, foi aceito em 22, nas últimas eleições até, participaram, e o nome deles é União Brasil. Então quando você ouvir União Brasil, acho que é 44 agora, você volta atrás, tudo tem um porquê. Teve um porquê também mudar essas siglas todas. Antigamente tinha que começar com P alguma coisa, então Partido dos Trabalhadores, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, PMDB, que na verdade era MDB só, aí teve que colocar o P, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que agora hoje está só em MDB, sigla 15. Então tem todas essas coisas que fazem uma amarração que quem não gosta fala, nossa, que chato, né? Porque aí os números vieram com o advento das urnas, que antes você tinha que ir lá fazer um xizinho no nome da pessoa. Enfim, por que então eu tô deixando tudo isso aqui?
né, agora eu vou finalizar o vídeo. Por que eu escolhi isso? Porque em 2006, isso aqui, quando o Alckmin diz, a campanha eleitoral vai reavivar todos os escândalos de corrupção que chocaram o país, essa memória está adormecida, mas não esquecida, sinto que o povo está cansado disso tudo e quer mudanças, então, né, vindo do futuro, não foi muito legal não, né? Porque daí, depois de Mensalão, que é o que ele estava se referindo, a corrupção que teve, a gente ainda teve Petrolão. E aí depois do Petrolão a gente teve que o Lula conseguiu, com o apoio dele, porque a Dilma foi ministra, muitos aí também nem sabem, mas Dilma foi ministra do governo Lula, e ele fez fez a campanha dela. E elegeu ela. E na verdade ela ganhou em 2010 e 2014. Ela ganhou 2 vezes. Aqui em 2016 ela é empichada. E aí, olha que a importância do vice. Quem era o vice dela? O Michel Temer, do PMDB. Então, que hoje é o MDB. Aí ele fica de 16 a 18, pra, né, como vice, ela foi empichada, né? Teve impeachment. Que todo mundo assistiu naquele abril, passou na televisão, a gente pôde assistir o voto ao vivo, não que você não possa assistir, tá? Tem TV Câmara, tem TV Senado, enfim. Mas naquele dia, aquele domingo foi muito emblemático porque todo mundo estava assistindo para ver o que seria do futuro do Brasil nesse sentido. E aí Michel Temer toma a presidência, e aí que nasceu em 2000, tinha 18 anos, ficou lá gritando, fora Temer, fora Temer, fora Temer, mas não sabe que ele era o vice. E aí hoje atente, se por acaso o Lula for empichado, o Alckmin fez a melhor jogada de mestre que ele poderia ter feito. Ele tem apelido aqui de picolé de chuchu, aqui não, nos meios. Picolé de chuchu porque ele é sem graça. Ele fez muita coisa aqui em São Paulo? Fez. Não vou falar pra vocês que não. Fez. Foi um bom governador. Muito do metrô que a gente tem, que você aí anda, que nasceu em 2000 e pouco, é bem graças a ele. Aos governos do Mário Covas, porque ele também era vice. Você vai falar, o Covas que morreu? Não, esse era o Bruno Covas, neto do Mário Covas. E tem um outro Mário Covas que é vereador hoje também na prefeitura daqui de São Paulo. Então tá vendo como é este xadrez político? Mas enfim, isso é legal. O que aconteceu? Sim, durante o Mário Covas foi o nosso governador durante muito tempo, depois ele morreu e aí o Alckmin toma posse como vice. E aí ele foi as 2 vezes eleito. Aqui em 2006 ele tenta a prefeitura e depois volta aqui. Isso eu tenho uma crítica ferrenha. Se você tem um cargo, principalmente assim, isso vai ficar para outro vídeo, mas se você tem um cargo como vereador, não deveria ser passível de disputar ser um deputado federal. Eu sei disso, foi onde me deu muito ranço, e eu falei com ela. Então as pessoas conversam, tá? Eu falei com a Sâmia Bonfim, a gente foi convidada a participar de um mesmo debate em uma escola. Pena que os vídeos se perderam. Enfim, e aí quando acaba, gente, as pessoas conversam. As pessoas conversam, mas depois elas têm que lidar lá, pelo menos até o início de 18, antes do mundo virar isso que virou, as pessoas conversavam. E eu virei pra ela e falei, e se esse vídeo chegar até ela, falei na educação. Ela tava com um assessor e eu tava com um amigo meu, a gente tentando ser. Eu falei pra ela é do PSOL. Eu, em 2018, eu estava saindo pelo... Era 31 a sigla, não sei nem que partido que virou, porque ele também foi desmanchado, porque eu não consigo coeficiente. Era... Meu Deus do céu, fugiu agora. Eu participei... pelo 31. Nossa, gente, deu branco. Pá, o Windows tá lá azul, pá, volta pra cá. Enfim, mas eu tava mais centro-direita, enquanto ela... PSOL, né? E aí eu falei, mas você acabou de ganhar em 2016 para vereador. E eu tinha tentado também concorrer para vereadora. E aí, caso ela não ganhasse em 18, ela poderia voltar a ocupar a cadeira da vereança, né? Só que no caso ela ganhou e aí ela foi. E aí o suplente, quem ficou na sequência, que é puxado, né, do próprio partido. Muito do debate que tem das pessoas, mas não é justo porque tem coeficiente eleitoral, enfim, isso para outra hora. Aí ela tava ali na saída esperando o motorista chegar, enfim, aquele carro, ficou eu e meu amigo, a gente olhando, né, o carro todo cheio de adesivo, cheio de coisa, e a gente nada, né, a gente tinha meia dúzia de santinho que o partido tinha dado, R$0, e conversando com as pessoas, falando.
E aí essa é a minha crítica, assim, aos comunistas de modo geral, que assim, comunista de iPhone não dá, né? Não dá, porque senão todo mundo tinha que ter um iPhone. Enfim, e conversei com todo respeito, a gente deseja sorte um pro outro, eu espero que quem seja eleitor, eu espero sempre, eu não fico na torcida pra dar errado, porque dando errado é errado pra todo mundo, que as pessoas façam o melhor. Enfim, mas Samia daí foi, tá lá até hoje, enfim, e eu não fui eleita. Ciência, e agora, então eu decidi então mostrar este outro lado. E aí, que outro lado? Este, gente, os dois já foram Serra. Porque antigamente a disputa não era Bolsonaro e Lula. Imagina, Bolsonaro foi um deputado federal durante muitos anos, do Rio, porque em São Paulo a gente mal ouvia falar dele. Tinha uma outra declaração aqui, mas também não tinha as redes sociais, era quando algo era muito pan. Até o próprio Lula também, assim, vamos ver Roda Viva, que cita vários, tem várias coisas que hoje, com esse negócio de fake news pra cá, fake news pra lá, de inteligência artificial, é realmente de você repensar. Mas Lula já maldice dos gaúchos, chamando de viado, chamando de gay, um monte de coisa. Então, aí quando você vê ele abraçando a bandeira LGBT, você fala assim, a causa, né? Você fala assim, Deus, ninguém assistiu isso lá atrás, ele zoando, que os gaúchos tinham fama de gay. Aí você vai falar, mas ele era preconceituoso assim? A época em que nós vivíamos. E aí ele pegou isso e foi muito bem nessa onda, que é a galera do ai, meu pai não, ai, minha mãe não, não sei o que, vai lá na urna e vota no painho. Painho. Enfim. E aí, então, aqui nesse espectro em que PSDB e PT rivalizavam mesmo e muito em tudo, nas prefeituras todas, nos governos todos, praticamente o PMDB sempre ficou ali. Vou falar aqui no vulgo, ele foi sempre Maria vai com as outras, as pessoas sempre falavam isso, né? Maria vai com as outras, te apoia quem vai ganhar. Então o PMDB já esteve do lado da Dilma, do PT, o PMDB já esteve de um lado mais à direita. Então, voltando, né, galera, fora tema, mas ele era o vice da Dilma. Nesse esquema vice, se hoje o Lula for empichado, vai entrar alguém que era arqui-inimigo. E aí não é só, vai voltar a cena do crime, que isso foi batido muito nas eleições, acho que nas propagandas. Ah, ele quer voltar a cena do crime. Bom, de certo modo, voltou, né? Mas eu não quero colocar nesses termos, mas voltou de volta à presidência. Geraldo Alckmin, que foi tão combativo para que ele não fosse reeleito, que estava ali, né, a gente está falando de 20%, muito mais do que só 2 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro, sim, mas a gente está falando de uma época em 2006, que quem nasceu em 2000 tinha 6 anos, nem sabe disso que eu estou falando. Tá sabendo agora, então se você gostou desse vídeo, se você entendeu qual é a pegada deste quadro Política é Legal, que eu sempre vou deixar nessa corzinha e formato diferente dos livros de literatura em geral, divida, compartilha com seus amigos, leve isso para a mesa do boteco, que eu sempre falo, né, mesa de bar, o povo não tem assunto, aqui tem assunto, gente, mas ó, lembra disso? Se você, como eu disse, é mais velho, vai ser um lembra disso. Se você tá aí e tá querendo entender um pouco mais de política, pois fique que eu vou levar nesse jeito legal. E se eu tiver achando, se você estiver achando que eu não tô sendo legal, que tô complicando, me deixa nos comentários. Samanta, dá para simplificar ainda mais isso? Dá. Sempre dá para simplificar. Eu quero que seja gostoso, que seja uma conversa, que a gente então não se mate, porque ó, até eles que estavam lá se degladiando em 2006, se deram as mãos junto, vamos bem, viva Brasil! E você olhando aquilo falando, meu Deus, meu Deus. E foi feio, tá, gente, na época. Então, se até eles estão lá juntos, daí eu até nem ia trazer esse exemplo da Samia Bonfim, mas como é que trouxe? Por que nós, enquanto população, que somos sim a maioria, e que a gente dá um poder enorme de decisão na mão deles todos, por que a gente não vai, por que a gente vai se matar? Por causa de um, por causa de outro, em que depois passa aí 14, 15 anos, um vira vice do outro. Entende? Então, por isso, política é legal. Olha, ele tá dormindo. Passeou bastante hoje, passeou. Gente, então, até os próximos vídeos aqui do canal dele. O cão que ele tá dormindo.